Boa tarde, meu povo. Bem-vindos e bem-vindas para dar sequência aqui nesse projeto lindo que eu tô dando o nome de Enneagrama na Pele. Tá sendo uma oportunidade de trazer aqui com muito cuidado, com muito amor para vocês, um pouquinho dessa ferramenta incrível que mudou a minha vida e que eu me aprofundei e fui trazendo para os meus atendimentos, que é o Enneagrama, né? E nada melhor do que eu convidar pessoas dentro de cada um dos padrões, quando a gente vai estudar a personalidade do Enneagrama, para poder vir aqui e falar um pouquinho como é se reconhecer através do Enneagrama nessa ferramenta, como é poder deparar com esses desafios, encontrar o caminho de crescimento e desenvolvimento para não sofrer mais pelas mesmas coisas, né? Então, ontem eu dei início à tríade dos instintivos, como eu expliquei na live de introdução ao Enneagrama, com a Mi para falar do tipo 9. E hoje, com muita honra, com muito amor no meu coração, eu dou sequência na tríade dos instintivos com a querida Thaís, que já chegou aqui, para poder falar como é viver na pele do tipo 8. Então, eu já, sem mais delongas, vou convidá-la. Porque essa pessoa tem que falar, meu Brasil. Vocês não estão entendendo quem que é essa Thaís? Ah, o meu coração tá aqui assim, ó. Oiê, Tô vendo. Ai, linda! tudo bem? Que saudade. Se eu ajeitar aqui, que eu tô no sítio, tô aqui no Paraná, na minha família. Menina, meu celular pifou, o que eu tinha quebrou, eu perdi tudo quanto é mensagem. Quem mandou mensagem pra mim, eu não sei o que vocês me mandaram. Aí eu arrumei um celular improvisado aqui, mas sabe aquela coisa que você apanha e você não sabe direito o que você vai fazer? Então, você já viu que a tela já abriu aqui do lado errado, agora acho que vai dar certo. Então, eu não vou colocar muito a mão no celular, porque vai que já que vocês vão entender o padrão, aí a coisa pode estragar. Mas que alegria imensa encontrar você de novo. Ai, Saudade, tá. Rê, saudade de vocês Gabi, também. estão aqui. Boa tarde, meninas. Aí tá, nem sei o que dizer, né? Porque o primeiro curso da minha vida, né, que foi um seminário, não foi nem um curso. Eu conheci essa pessoa aqui que vos fala, sem conhecê-la, ela já se apresentou inusitadamente para mim. Então é muito especial a minha jornada dentro do Enneagrama e como não lembrar de você na mandala e todos os outros processos que eu já vivi ao seu lado. Então, eu realmente estou muito feliz e honrada de você ter aceitado esse convite pela segunda vez, né? Porque uma vez eu já fiz esse projeto no meu outro perfil. Dessa vez você está falando que você perdeu aí seu celular, seus backups. Eu perdi meu perfil, né? Meu antigo perfil do Instagram. Então, agora retomando e poder ter você de novo aqui realmente assim enche meu coração. Também tô morrendo de saudade. E para a gente começar esse papo, eu queria que você pudesse se apresentar na Thaís hoje, terapeuta, enfim, e sobre como o Enneagrama entrou na tua vida e como foi você se reconhecer através do Enneagrama como tipo 8, que eu acho que esse é o grande brilho da nossa história quando a gente está falando de Enneagrama, né? Sim, a Rê. Ai, Rê, obrigada, meu amor. Você também, é uma professora maravilhosa, passou yoga com a Rê online e quando vem me ajudando até nessa questão do tipo 8, já que a gente vai chegar lá. Então, Mari, hoje eu tô com 40 anos, faço 41, não parece, eu sei, a cara de bebê. Uma cutis Eu de sou uma pessoa de 15. 41, fisicamente na alma devo ter uns 20, eu acho, acredito. Ou é uma alma velha, né? Eu acho que é bebê, mas deixa eu acreditar que eu sou uma alma nova. Eu conheci o Enneagrama, eu acho que foi em 2009, 2010, mais ou menos. E eu sempre falo isso, e até naquele capítulo do livro do treinador de Enneagramas, eu também coloquei isso. Quando eu descobri essa ferramenta, quando eu olhei para aquilo, eu falei, caramba, eu não tenho problema assim, a gente tem um monte de problema, né? Mas não nesse problema de sentido assim, eu não sou um ET, eu não sou uma pessoa anormal, porque a sensação até então é que, pô, agora é claro que todo conhecimento, toda busca a partir disso, mas eu entendo que normalmente tem algumas pessoas que não se encaixam nos padrões de tudo.
é assim, você se sente totalmente... É como se você não fizesse parte, pertencendo daquilo, mas... Então eu me sentia muito assim, pela forma de ser, não só pelo positivo, mas pelo negativo, né? Porque até descobri e tudo mais. Aí quando eu descobri aquilo e que eu fiz o curso, e era algo assim que foi mais mental, mais intelectual, uma super querida amiga minha que ministrou isso. Aí eu falei, cara, não acredito que tem mais gente igual eu, assim. Aí ela, pior que tem é um monte de gente igual você. Aí, eu, assim, foi uma libertação. Eu chorei muito, porque eu falei, meu Deus, agora eu tô lendo algo que me entende. E eu vou entender o porquê que eu sou assim. Porque eu era freira, né? Não é novidade para ninguém. Eu conheci no convento. Ou se é novidade para você, seja bem-vindo. Bem-vinda a essa notícia. E algo assim que eu falo que isso acho que é padrão do 8, eu já acho também, sinto, porque pelo menos eu sou assim. Eu não vou negar nada da minha história. Tudo que eu vivi na infância, na adolescência, eu lembro de todas as fases, na época de faculdade, depois 11 anos do convento, toda essa trajetória na escola Meda, que agora eu não estou mais, saí esse início de ano, e agora uma fase nova na minha vida, eu nunca vou olhar para trás, eu chego a arrepiado. E não falar de algo que passou e que deu certo ou não deu certo, ou aquele, eu vivi um tempo de missão naquilo. Eu vivia o tempo que era para viver, como na constelação a gente sempre fala. A forma que tinha que ser foi. E o que, que eu trouxe daquilo? Quais os aprendizados e crescimentos? Então, se não fosse a vida religiosa, você não teria me conhecido. Eu não teria entrado nesse mundo de autoconhecimento, porque eu só tinha na minha mentalidade aquilo que normalmente todas as pessoas têm antes de entrar no autoconhecimento. A minha vida era aquilo, tipo o Truman Show, já tava, Sim. era aquela rotina, apesar que eu quebrava bastante questões de rotina. Mas então, essa experiência da vida religiosa, e não é porque eu estava na vida religiosa que eu era santa, pelo contrário, eu fico pensando hoje, quando a pessoa vem querer atacar, eu falo, você tem razão. Porque imagina, se eu não tivesse sido freira há 11 anos e sido terapeuta e sou terapeuta, eu já estava na cadeia, ou eu tinha matado alguém, ou sei lá. Essa semana mesmo, com a questão do celular, levei lá para o menino arrumar ontem, anteontem, daí ontem passei o dia todo na estrada viajando para vir para o Paraná. Eu falava assim pro moço lá, o máximo que eu consegui, chegou uma hora que eu não dava mais conta, eu dei só uma batidinha com o celular na pina, assim, uma batidinha bem leve mesmo. Ele quebrou inteiro por trás, ele trincou o buraquinho da câmera, tudo. Eu falei, agora Já era. já não era para estar me interessando mesmo, então agora eu ajudei. Agora é frente e trás, não funciona mais. Eu falava assim pro moço lá da loja, falei, moço, você não vai acreditar, mas sabe por que que eu não estourei esse celular no chão ainda? Que eu não. Eu tava com tanto ódio, mas com tanto ódio. Eu falei, porque eu sou terapeuta, moça, então eu tenho que dar exemplo para as pessoas. Senão eu já tinha destruído esse celular e eu não queria nem saber se eu ia gastar R$ 5.000 depois para comprar outro. Eu já tinha destruído ele sem pensar. Então é essa luta, não é porque você é terapeuta, porque eu fui freira há 11 anos. Não, graças a Deus que eu não tivesse sido, gente. Não De estava verdade, viva. eu não sei nem se eu estava viva ou se eu estava na cadeia, ou, sei lá, já tinha me assassinado. Porque era muito aquela questão de ir para cima, de lutar contra pelas causas injustas, bater de frente com gente. Então, esse seja bem-vindo ao padrão 8. É mais ou menos isso. Agora você vai perguntando, senão eu só fico falando. Fica tranquila. Primeiro que eu queria dizer que isso é uma das coisas que eu acho mais lindas do 8, que é a verdade, né? O 8 ele não tem medo da verdade, de falar da história dele, do que deu certo, mas do que não deu certo também, né? Então tem muita gente que vai, muitos padrões inclusive, que vão tentar dar uma segurada nisso, mas o 8 ele traz isso com esse orgulho de é a minha jornada, se eu tô aqui é por causa disso tudo, né? Então Sim, isso também é uma qualidade do 8. O quanto é bonito e um exemplo da gente ser autêntico, ser verdadeiro, né? Eu acho isso maravilhoso de você compartilhar. E eu acho isso muito legal também, tá? De você compartilhar que, assim, são jornadas atrás de jornadas que não acabam, né? E assim como você deu esse exemplo pessoal de que se não fosse toda essa trajetória no convento, eu costumo dizer que os terapeutas, né, que me incluo nesse rol,
São as pessoas que mais têm problema, amor. Porque se tivesse tudo bem, a gente ia trabalhar, sei lá, com turismo, sabe? Com outra coisa. Nossa, Mas tem tanto que perrengue. boa, imagina lá na praia, gente. Ai, gente, Mas é eu só tanta faço coisa doença. para Minha vida. organizar aqui que a gente vai não se contenta na terapia, né? Vai estudar e vai se aprofundar e vai encontrar vários caminhos e várias teorias. Então eu falo que terapeuta normalmente já começa por aí. Não é que é melhor, é pelo contrário. É que tem consciência de tanto trabalho que tem que fazer para dentro que acaba indo nessa busca, né? Então que bom que a espiritualidade entrou na tua vida como esse caminho inicial, vamos dizer assim, né? Que deu esse espaço para você não só pelo Enneagrama, mas se abrir para o autoconhecimento. Então, muito bonito você trazer isso. E que você conheceu o padrão, que eu acho muito legal, tá? E você também já trabalhou também em muitos cursos de Enneagrama, você já viu isso de perto, né? Essa sensação de poder respirar, de tipo assim, nossa, não sou só eu que sou assim. Porque a gente, cada um tem tua jornada, cada um tem a tua dor, mas tem hora que você se sente um peixe fora d'água, porque você olha a sua volta e parece que ninguém sente o que você sente, pensa como você pensa e sofre pelas mesmas coisas que você. E de repente você se depara que existe uma estrutura onde as pessoas podem funcionar de uma forma parecida, ainda que diferente, né? Mas quando você encontra esse lugar que você fala assim, nossa, outras pessoas vão entender o que eu tô sentindo, não são um ET, eu falo que isso é muito libertador, de que, ok, tem saída, tem solução, então, né? Eu não tô Ah, sozinha nesse mundo. Mas agora que você trouxe um pouco, né, da tua história de uma forma muito resumida, você se deparou com o Enneagrama e viu o tipo 8. Como é que foi a partir daí, então? Se entender como tipo 8, seus desafios, foi uma coisa tranquila, se assimilou, virou uma chave, nunca mais desvirou. Como é que você chegou a trabalhar com o Enneagrama, assim? Como que isso foi se transformando na sua vida? a chave virou assim imediatamente. Só que aí começa as questões que eu sou muito chata nessas partes. Eu penso assim, se a pessoa vai buscar um terapeuta, um treinador, por mais a gente nunca vai ser perfeito, a gente vai errar sempre, vai vacilar. Mas eu me questiono, falei, que tanto que você está vivendo esse enneagrama na sua vida? Você quer me ensinar? Beleza. Mas eu preciso ver na sua história, eu preciso confirmar com você, porque existem muitos professores de enneagrama, de PNL, terapeutas, que eles ensinam aquilo, só que não busca viver para si. Eu não consigo ser assim. Eu primeiro eu busco algo ali, eu vou tentando viver buscando do meu dentro da minha limitação, tem que funcionar para mim. Porque o que eu vou vender para você na terapia, eu vi que a Liliane escreveu aqui, gratidão, viu, Lili? O que eu vou ensinar para você ali naquela constelação, no Enneagrama, individual comigo, se eu não testei em mim e ver que funcionou para alguma coisa, eu não tenho coragem de falar para você fazer. Porque, então, é essa luta, só que é fácil? Nunca que vai ser fácil. Porque muitas vezes a gente estuda Enneagrama e acha que vai resolver só com a mente. Ah, já fiz todas as trilhas, sou master em Enneagrama, terapeuta em Enneagrama, treinador em Enneagrama, coach com Enneagrama, tudo que tem de Enneagrama, no mais nível, mais profundo. E o Meda, eu fiz com ele, né? Eu já trabalhava com Enneagrama antes de conhecer a escola Meda. Aí, quando eu conheci, foi feito esse aprofundamento, que quem já passou sabe, o tanto que é profundo, o tanto dá cura, mas isso não significa nada. Se você sair daquele salão, se você acabar um livro, o mais completo agora, que é o da Beatriz lá, né? E depois disso você não buscar viver para você, porque vai ser uma hipocrisia tamanha. Tipo assim, eu sou grossa ainda? Bastante às vezes. Mas eu espero, falo, para. Que horas que eu tenho que parar? Então, eu tenho que saber, às vezes a pessoa manda uma mensagem para mim que me irrita. Se eu não parar e voar na minha flecha 5, eu tenho que soltar o celular, porque normalmente eu sou um 8 sexual, asa 7 ainda. Então, se eu ir pelo instinto, eu vou quebrar o celular. Se eu ir pelo instinto, eu vou te dar uma resposta imediatamente e vou ser grossa com você. Porque é na hora, bateu e levou. Então, quer dizer, porque eu fiz enneagrama, porque eu sou terapeuta, porque eu fui freira há 11 anos, que eu não vou ter mais isso? Mentira, isso faz parte de mim. É meu mecanismo. Eu desenvolvi isso. Fui curada um monte? Fui, mas eu não virei anjo. E nem ser de luz.
Eu sou humana, tô aqui, ó, carne e osso, nas minhas lutas, queimando o ombro de vez em quando. E isso tudo me traz uma linguagem. Fala, espera. Então, eu já sei. Ligação de telefone eu não atendo. Eu já tenho um aplicativo aqui que bloqueia, nem meu pai liga para mim, não consegue ligar. É bloqueado. Por quê? Nas vezes que eu tentei ligar, atendi a ligação, a pessoa foi tão grossa, porque as pessoas acham que às vezes a gente é terapeuta ou faz isso, aquilo, que eles podem, vou falar português, claro, cagar na gente. E não, tudo tem um limite. Eu não vou deixar você me maltratar, eu não vou maltratar você também, mas você não tem o direito de me maltratar e eu não vou permitir isso. Então, se a pessoa está ali ao vivo comigo, gente, o instinto, essa questão da personalidade, do ego, é um segundo. Não adianta achar você que já tem trocentas mil formação, que você trabalha com isso, que você não vai cair nisso, sim, você vai cair. Então, nas duas últimas que eu tentei ligar, eu destruí a pessoa. Ela falou que ela quis. Em uma frase, eu fiz ela chorar. Tipo assim, eu não falei mentira. Não falo mentira, eu não preciso xingar você. Eu só falo aquela verdade na tua cara, Lu, bem assim, que Direto, vai te derrubar, que é algo que o 8 tem, que é uma antena, que parece que a gente tem um dom de detectar a fraqueza do outro. E naquela fraqueza, é ali que você vai bater. E é um soco só, não precisa de muitos. Então, isso já é uma regra. Eu não atendo ligação. Não atendo. Você quer falar comigo? Primeiro você manda um WhatsApp para eu saber o que você quer falar. Aí, se for algo assim que dá para eu atender, eu até ligo. Se não, vamos falar por aqui mesmo. Justamente, então a pessoa fala, mas a Thaís é metida, é chata. Não, eu tô buscando um jeito, porque o que o 8 faz? No ego, na personalidade, bugado, ou nesse um segundo que o instinto é muito rápido. Então, tipo assim, se você bate, dependendo, se eu tiver na correria, naquela agitação que junta a asa 7, né? Lembra? Do agito da asa 7, daquela inquietude da asa 7 com a intensidade do 8 sexual. Aí você soma isso e dá eu. Então, é muito fácil eu machucar alguém. E eu não quero mais. Antes de conhecer Enneagrama, antes de entrar para esse mundo, eu não tava nem aí, gente. Se você ia chorar, se você ia ficar magoada, se a pessoa ia aguentar com o que eu ia falar ou não, sabe? O 8 não tem filtro. Um 8 bugado, ele não tem filtro. Ele não tem compaixão das pessoas, não tem. Tipo assim, às vezes não é porque ele vai caçar a briga. Você vê ali, você quer ter razão, você acha que você está certo, ele vai, em poucos segundos, mostrar que você está errado e que você não tá, você não tem porque você está fazendo aquilo. Então, sabe aquelas verdades cruas na cara? É o que o 8 faz. Só que eu posso fazer isso, hoje, o que eu penso? Vamos supor que você está discutindo comigo. Você veio, nas redes sociais, gente do céu, olha, eu acho que eu estou muito evoluída nessa parte. Nas redes sociais, tem um povo chato, insuportável, que eles acham, e tem tempo para isso, eu não sei como que eles têm tempo na vida para fazer isso. Que eu não dou conta, nas minhas horas de dia, atender pessoas, estudar, trabalhar, fazer academia, não engordar, cuidar disso e daquilo. Eu não sei como que eles têm tempo de ficar olhando a vida dos outros. Falta de serviço, eu acho que falta trabalho para eles. Dizia minha mãe que falta um tanque de roupa para lavar. Falta. Mas daí eles vão lá na sua publicação, eles não te conhecem, eles não sabem o trabalho que você faz e começa a escrever um monte de merda lá. Se fosse antigamente, eu tinha prazer em ficar brigando ali e discutindo. Hoje eu penso assim, quanto que vale a minha energia? Não vou, né? Não compensa eu fazer isso com essa pessoa. Por quê? A consciência dela tá desse tamanho. Ela nunca fez um processo de cura. Ela só sabe criticar a vida das pessoas. E na PNL a gente aprende, né? Qualquer coisa que eu faço aqui, eu vou fazer tudo assim. Então eu falo, e quanto que vale a minha hora? Falei, eu vou desgastar a minha energia aqui? Não vou. Ou quando a pessoa está discutindo comigo, ela fala alguma coisa, eu fico pensando assim, né? Ela está falando, eu estou pensando, compensa eu brigar aqui ou não? Tipo assim, vai mudar alguma coisa na vida dela? O que eu vou falar para ela, a verdade que eu quero falar para ela, vai mudar a vida dela? Ela vai ouvir? Não. Falei, então, tá tudo bem. Daí eu faço assim, joinha, ok. Não discuto. Agora, se a pessoa é diferente numa terapia. Você pagou para vir fazer terapia comigo? Não vem achando que eu vou passar a mão na sua cabeça, que eu vou aceitar o que você tá falando. Não, se precisar tomar na cara, você vai tomar na cara. Porque daí é diferente, você procurou. Não quer dizer que todas as terapias vão ser assim.
Tem terapias que eu pego a pessoa no colo, que o que ela precisa é só colo. Então, é esse olhar, sabe, de você buscar ter essa compaixão. Se eu já sei que você é uma 2, por exemplo, eu vou ter que saber como eu lidar com você. Porque dependendo do jeito que eu devolver, ou você vem pro 8 e vira uma 8 junto comigo, só que no final quem chora é você, porque é o emocional. Então eu vou te machucar. Se eu sei que a pessoa é uma tipo 4, então pera lá, como que eu posso agir com essa pessoa? Se a pessoa é uma tipo 6, que ela precisa de uma segurança, eu não vou chegar, porque o 8 tem esse costume. Dá uma ideia na cabeça dele, ele muda tudo, ele quer fazer porque acha que é melhor, mas esquece que um tipo 6 demorou 3 meses para planejar 1 hora de treinamento, uma viagem. Então ele já criou o passo a passo na cabeça dele. Como que eu vou chegar destruindo isso? Eu não posso. Então hoje, olha, eu acho que é muito treino, é errar demais. Como que eu sei disso? Não é que eu sou iluminada, não, gente. É errando, é fazendo errado, é machucando, é sendo machucada, é perdendo oportunidade de negócio, é perdendo dinheiro. Aí você fala, caramba, errei de novo. De novo eu fiz essa merda. De novo eu errei. Aí você volta, respira e fala, espera. Porque tem coisa que você consegue consertar no sentido, Mari, me perdoa. Eu errei com você, eu te machuquei. Tem como você. O que eu posso fazer para ajustar isso? Mas tem situação que não tem como resolver. O estrago foi tão grande que não tem como você tentar consertar aquilo. Você, claro, você pode fazer a sua parte. Oi, Ed. Oi, Deise. Fazer alguma coisa, mas você tem que pensar no próximo passo. Porque daí isso também eu gosto. O 8 não tem muito sentimento de culpa e não carrega muito remorso. Porque a gente faz com consciência. Então, eu tinha um grande problema, eu falo, no convento, porque daí eu ia confessar. Como que eu ia confessar? Eu ainda falava pro padre assim, falava, padre, eu fiz isso, E não me mas eu falava arrependo. pro senhor, eu não estou muito arrependida, não, porque se a pessoa fizer isso, eu vou fazer de novo. Então, sabe aquela coisa de parece que não tem culpa ou não sente remorso. Só que depois, quando você vai trabalhando e vai sendo curado, vai sendo curada, vai sendo curada, vai errando, errando, perdendo pessoas que você ama muito. Quantos amigos eu perdi? Quantos que eu perdi, não, que eu matei eles, eu afastei eles de mim. E eu lembro toda a minha trajetória, desde a adolescência, porque na adolescência eu era tipo 8 sexual, nível master. Ali era a energia da Mas, luxúria que tinha, que era esse furacão mesmo, que é onde passava, passava mesmo. Mas não era ruim, eu não era briguenta. Mas se precisava, eu brigava. Eu não era uma pessoa que era grossa. Não, eu sempre fui amorosa. Sempre amei ajudar pessoas desde criança. Então era essa questão, mas o meu jeito, lembra que a gente aprende que o 8 ele é o justiceiro. Então ele fala assim para Deus, você não vai resolver isso, né? Que vai lá pro 2. Já que você não vai resolver, deixa que eu vou resolver eu mesmo, com as minhas próprias mãos. Então se fosse, olha, quantas vezes de brigar de soco, gente, na escola, para defender alguém que estava recebendo bullying ou coisas assim. Aí você vai olhando para toda essa trajetória e chega no dia de hoje, se o enneagrama não for para melhorar a minha vida e a vida de quem está do meu lado, não estuda. Só para você falar que você fez curso de enneagrama, como dizia o Meda muitas vezes, é um desserviço que você faz. Então não estuda enneagrama, não entra para esse mundo, continua na normose igual você tá. Se você for entrar só para querer ensinar os outros, tá fora. Eu não confio nesse tipo de pessoa. Eu gosto da pessoa que fala alguma coisa, mas pelo menos ela, não que ela já resolveu a vida dela, jamais. Mas ela, pelo menos, ela tem que estar buscando fazer isso dar certo, de algum jeito. Então, essa é mais ou menos a forma que eu entendo sobre enneagrama. nossa, tá, que coisa linda que você falou. Eu acho tão bonito isso de a gente entender que a teoria é importante porque ela é uma porta de entrada, né? Então, o estudar, ele vai trazer essa primeira consciência de que eu posso dar nome. Eu falo que a minha sensação como um emocional, quando eu conheci o Enneagrama, é que eram tantos sentimentos, tantas sensações, e de repente eu consegui começar a dar nome para as coisas que aconteciam comigo. Então, e isso a teoria ajuda, né? Então, a teoria ela contribui, mas a teoria sem prática é só teoria, né? Vira uma obesidade até às vezes de informação. E o fato da gente ter a teoria não torna a gente melhor do que ninguém. Porque é isso que você trouxe com muita generosidade. O caminho é eterno. E aí, a partir do momento que eu começo a ganhar consciência do meu padrão, eu vou começar a usar isso a meu favor e não contra.
que eu achei muito legal o teu exemplo. Então tá, então eu não atendo ligação. Por quê? Porque eu tenho uma tendência que hoje está muito mais trabalhada, sem sombra de dúvida. Mas num dia de TPM, um dia que eu dormi mal, um dia que eu tive algum problema no trabalho, qual é a chance desse caminho ficar um pouco mais curto? É maior, porque a gente não é santo. Então, se eu já sei que essas são as minhas tendências e que daí o que eu vou colher não vai ser bom, por que não usar estratégias a meu favor? Então, não é porque um dia eu comecei esse processo, que agora a gente já se transformou, né? E já estamos iluminados, eu falo, já virou Buda. Não é sobre isso, mas o quanto, tendo essa consciência, eu vou criando caminhos para facilitar, para que eu não caia nas minhas próprias ciladas. E é na prática, né? É na consciência do dia a dia, não é só na teoria. E isso é um processo eterno. Porque na medida que a gente vai vivendo, os problemas aparecem, os nossos valores mudam, e isso você tem que continuar ajustando ad eterno. Mas à medida que a gente começa, a gente vai mudando e vai refinando essas percepções, vai diminuindo. Eu falo que tanto essa descida de consciência, quanto às vezes você desce, mas você já não permanece o mesmo tempo no teu bug. Porque você Vai já começa a rapidinho. perceber, você fala assim, nossa, olha para onde eu vim, deixa eu voltar. Então, são muitas coisas que vão acontecendo no dia a dia, né? Não é o que você faz em uma sessão de terapia, eu costumo dizer. É o que você faz entre uma sessão e outra. É ali a tua terapia, Sim. você se observar e começar a ver, puta, não dei conta. Saiu, escapou, falei, fiz. E ok, é isso que eu consigo hoje, mas eu já tô com essa consciência, já sei que eu preciso trabalhar isso, né? E eu tô vendo vários tipo 8 entrando aqui, a Tati, a Lúcia, a Ediana também Seja bem-vindo. comentou, Ai, meu bem-vindas. pouquinho. E eu, tá, se você pudesse agora falar, quando eu até comentei ontem na live com a Mi que a gente aqui não tem como em uma hora falar tudo, né? Mas assim, Sim. quais são as pinceladas que você vê que são comportamentos comuns dentro do 8? Porque o 8 tem vários, né? Tem oitos e oitos, né? Como você disse, tem as asas, tem os instintos, né? Tem muita coisa, assim, níveis de consciência. Mas existe um arquétipo que a gente costuma dizer para quem está começando a ter contato com isso agora. Então, se você pudesse descrever ou trazer algum exemplo teu que você acha que é clássico, como um tipo 8 em algum momento da tua vida, que características você poderia compartilhar aí como alguns pontinhos que caracterizam o 8? Ó, algumas características que normalmente é padrão. Acho que assim, a maior, assim, nível mata. O 8 acha que é Deus, que ele sempre tá certo. O tipo um acha que ele tá certo, mas o 8 ele tem certeza, a gente não tem dúvida. Que a razão é nossa, a verdade é nossa. E até, ainda para ajudar, essa nossa lado positivo seria justamente a verdade divina, né? Uhum. Não a minha verdade, a sua verdade. Então, é característica do 8 realmente falar muito isso não é certo, isso não é justo, isso é injusto. E buscar para que haja essa justiça. O problema é quando o 8 está muito lá em nível de consciência baixo, que daí é aquelas patologias que a gente, de psicopata mesmo, que a gente já conhece. Mas então, uma das características que os 8 acha é que sempre a razão, ele está certo. A ideia dele é a melhor, não é nem a certa, é a melhor. Que a ideia, o que ele fala, está falado. Então, isso tem que ser questionado. Aquilo que a gente aprende na PNL, a minha realidade, essa é a minha verdade, que vale para mim. Mas será que essa verdade é uma verdade para um tipo 5? Para um tipo 9? Aí, então, isso eu corrigi bem, pessoal. Olha, a minha verdade, o que eu posso falar, a minha verdade, porque daí hoje eu entendo que essa é a minha e pode não ser a sua. E tá tudo bem. Claro que daí a gente vai viciar no trabalho e tal, como que é. Outra característica do 8, você vai perceber, minha e de todos nós, é essa questão de você esquecer que é a objetificação, né? Que é a nossa dor. Então, a emoção que a gente mais repete ela é a luxúria, que é essa intensidade, essa energia. Quando você vê, você destruiu um celular, ou que você jogou algo em alguém, que você reagiu de uma maneira muito rápida, ou que você passa por cima
ou na questão da saúde. Normalmente, tipo 8 vai ter muito problema de saúde na questão de corpo, coluna, machucado nos ombros, burnout. Por quê? Porque ele não respeita nem o corpo dele. Ele só trabalha. Eu tenho uma missão, eu tenho uma ideia na minha cabeça, eu tenho uma meta para eu bater, para eu cumprir ali. Então, o tipo 8, ele não respeita o corpo dele, não respeita os ciclos dela, principalmente as mulheres. Que daí é pior ainda, porque a gente vai para nossa polaridade masculina, o feminino ele é detonado na gente, aí vai dar problema hormonal, vai dar problema no ciclo menstrual, vai cair cabelo, um monte de coisas físicas e todos os tipos de it que você pensa, de inflamação. Só que o tipo 8 ele não respeita o corpo dele, porque o corpo fala. Ele vai falar, você tá cansada, você precisa dormir. Aí dá uma gripe, que é para pôr você de cama para você descansar. Nem com gripe, nem com garganta inflamada. Posso estar mancando, eu tô ali. Então isso é luxúria. Eu quero chegar lá naquele objetivo, eu posso estar sangrando, posso estar machucada, eu posso estar exausta. Mas eu vou levar aquilo porque eu tenho para mim que se eu não chegar lá é uma fraqueza. Eu não dou conta que, tipo, não vou dar conta do negócio desse, vou. Então, não respeita a si mesmo. Isso é a objetificação. Então, eu olho até para mim mesma, para o meu próprio corpo, e não respeito ele. Não respeito as minhas emoções, que é a vulnerabilidade, que eu tinha ódio dessa palavra antes, que a vulnerabilidade, o que é? Daí eu entendia lá antigamente, é fraqueza mesmo, é você ser dócil, você ser Mimimi. tonta. Tipo, 8 acha que vulnerabilidade é ser tonta. Não. Ai, como eu tô amando essa fase da minha vida, dos 40 anos, 41. Porque eu entendi que vulnerabilidade não é isso. Eu aprendi que os meus sentimentos contam. Eles têm importância, eles precisam ser ouvidos. Porque se eu não escutar os meus sentimentos, eu mesma, como que alguém vai perceber isso? Normalmente faz aquela proteção. Então, não olha para isso, não olha para a tristeza, não olha para a solidão, não olha para o cansaço, não olha nem para o próprio ódio. Transfere para outras coisas. Aí os relacionamentos familiares estão ruins, às vezes o casamento está sendo destruído, relacionamento na empresa, com os amigos, com os próprios filhos, nem os filhos suportam uma mãe tipo 8, se afasta porque sabe que vai sempre ser machucado. E a pessoa não olha para isso, ela acha que ela é tão poderosa, que ela é tão fodona, que ela não percebe que as principais coisas da vida, os maiores valores, que para mim é a família, que é os seus irmãos, no caso eu sou solteira. Não é à toa, né, gente? Vocês estão vendo. Mas eu vou mudar. É a próxima virada de chave. Calma, uma coisa de cada vez. Mas você vai percebendo, às vezes, que você está perdendo o tempo. Você podia estar ali com seu pai, com seus irmãos, com seus amigos, que a vida não é uma guerra. Eu falei, chega! Eu falei esses dias atrás, guerreira é a Xena, acabou, eu não sou mais essa mulher. Eu não vou ser mais esse arquétipo da guerreira, da Mulher Maravilha. Não. Talvez assim, numa terapia que eu preciso tirar você, ajudar você, sim. Mas eu sair daquele papel que eu preciso, daquela parte minha, que é a minha missão, que eu preciso ser forte, que eu preciso liderar, que eu preciso ajudar você, que eu preciso liderar um grupo. Acabou ali, eu tiro o meu uniforme de Mulher Maravilha, penduro ele aqui e posso ser a mulher que eu nasci para ser. Deus não quis que eu fosse um homem, ele quis que eu fosse uma mulher. Eu nasci como mulher. Isso não tem nada a ver com opção sexual, não, nada disso. Mas a polaridade minha é essa. Então eu vou ter que aprender. Daí esses dias eu choro, você acha que não? Mês passado, trabalhando essa questão e sempre fazendo terapia, toda semana, todo mês, tenho a minha terapeuta, faço em mim, eu não fico um dia na minha vida sem fazer isso aqui. A hora que eu acordo e a hora que eu vou dormir, ou às vezes durante o dia, se eu sinto que alguma coisa desgruvou, eu venho arrumar. Então, isso é uma característica do 8 também, não olhar para si. E a forma de brigar mesmo. A sensação é que parece que, eu acho que vai caracterizar muito no 8, é que parece que a vida é uma luta. Tudo tem que ser na luta. O teu dinheiro você ganha na luta. O seu trabalho você tem que ganhar na luta. A tua meta você tem que ganhar na luta. Aí você acha que tudo é uma luta. Você está num campo de batalha e você é o pelotão de frente que você tem que empurrar tudo com o corpo, literalmente.
se você não for essa mulher guerreira, de espadas nas mãos e muito rápida, se você não for um homem, você não conquista aquilo que é seu. Isso é mentira. É o maior mentira do 8, que a gente acreditou lá na infância, que você... Mas na realidade a dor do 8, que eu achei muito lindo quando eu li a primeira vez sobre isso, por que que a gente se tornou essa mulher poderosa? Por que que a gente buscou o poder? Nesse sentido, errado, distorcido. Que para mim poder agora é outra coisa. É de outra maneira, né, que eu vejo. A criança sentiu que o amor do papai e da mamãe não ia chegar para ela. Não é que o papai e a mamãe não amavam ela. Era que em algum momento a criança olhou, viu a realidade, falou assim, é muita gente, é muitas pessoas, tem muita gente precisando, tem um irmão que sofre, tem outro que tá assim. A mamãe e o papai não tem tempo. Esse amor não vai chegar em mim. No caso, eu sou a caçula, eu sou a mais nova e tenho 5 irmãos, homens, tudo homens. Então, em algum momento aquela menininha sentiu assim, porque eram meus irmãos que cuidavam de mim, um de forma especial. Só que não era, então às vezes não é que a criança registrou que a mamãe e o papai não amava, é que não ia sobrar para ela. Aí o que ela pensou? Eu preciso sobreviver a isso. Eu preciso ver os meus irmãos recebendo, talvez lá o mais velho, que é olhando de constelação hoje, que é a criança que sente, estou falando isso como adulta. Assim, não vai chegar esse cuidado, o colo e tudo mais. Como que eu vou fazer? Porque eu preciso... Ninguém sobrevive sem amor, gente. Tira isso da cabeça, tipo 8. O que a gente mais quer é ser amada. É se sentir amada. Aí a criança tem 6 irmãos. E sempre é um irmão que está cuidando dela. Só que ninguém falou. A mãe não falou para aquela criança que está ali porque está ajudando. E sempre é isso, os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos e tal. A criança só sentiu que não ia chegar para ela. Então, tipo, normalmente um tipo 8, ele não tem esperança no futuro. Por isso que ele é tão presente. Eu caiu minha ficha uma época. Falei, caramba, agora eu entendo porque eu fico apavorada quando eu tinha que fazer meta a longo prazo. Porque para mim, a longo prazo, não vai acontecer. Porque o que não ia acontecer? O amor da mamãe e do papai não ia estar para mim. Então, por isso que eu precisava viver intensamente o agora só. Não pensar no amanhã. Só o dia de hoje. É hoje. Começa de manhã, termina à noite. Dormiu. Tipo, 8, eu adoro isso também. Chegou, brigamos ontem. Foi ontem, bem. Hoje a vida é outra. Se você tá remoendo, o problema é seu. Sem mágoa. Sem culpa. Assim, o desapego. Ah, eu fechei um ciclo aqui, terminei um namoro, vou chorar, vou ficar ali meio borocochô, beleza, você quer as lágrimas, tomou a decisão? Tomamos, acabou. Minha vida vai seguir para frente. E assim é em todas as coisas. Então, quando eu entendi isso, que daí o 8 entendeu que, já que o amor de mamãe e papai não veio, então que jeito que eu vou sobreviver sem esse amor? Não tem como eu sobreviver sem esse amor. Aí aconteceu alguma coisa que ela falou assim, então eu tenho que ser forte, eu tenho que ter poder. Porque o que é poder? A pessoa acha que poder, às vezes, é ter muito dinheiro, status, a gente confunde poder com status. Não, poder o que é? É ser independente, é isso aí. Ah, beleza, papai e mamãe não pode, mas o que eu vou fazer nesse lugar? Ah, vou jogar um futebol, vou brincar com os amigos, daí onde desenvolve as asas, né, o instinto talvez. O que eu vou... Para poder ficar bem, como que eu vou conseguir ficar bem sozinha? Então, normalmente um tipo 8 aprende isso da infância. Ah, eu vou brincar com os meninos, eu vou brincar de boneca. Não, agora eu quero cantar, agora eu vou dançar. Então, parece que daí vai desenvolvendo aquela autonomia que para os pais, daí o que acontece? Como um pai ou uma mãe vê uma criança 8 muito independente, parece que não precisa de ninguém. Aquela criança fala antes da hora, ela anda antes da hora, ela desenvolve habilidades antes da hora, mais cedo que outras crianças. Ela entra na escola já sabendo ler, ela é aquela criança que... Ela é independente. Mas por que ela desenvolveu essa independência? Eu lembro quando eu era criança que meu maior sonho era que minha mãe cuidasse de mim. Só que eu cuidava sozinha, porque ela me ensinou e deu certo. Então eu lembro que porque eu era bem criança, eu falava assim, eu acho que vou ter que... Só que daí no meu caso, não adiantava eu falar assim, eu vou ficar doente, porque eu sou especialista em dor infantil. E muitas crianças adoecem porque querem, tá chamando para si algo, ou é uma autopunição. Aí no meu caso não adiantava eu falar assim, eu vou ficar doente de cama, que da minha mãe vai vir aqui, vai me dar colo, vai fazer um negocinho para mim. Não, eu já sabia. Eu ia lá, eu mesmo pegava o remédio para mim, eu mesma sabia.
Aí, às vezes, eu ia na farmácia sozinha e tinha que tomar um monte de injeção, eu levava, ela mesma aplicava. Então, não adiantava eu ficar doente, porque mesmo na doença eu sabia me cuidar, eu que ia cuidar de mim. Não que ela não cuidava, ela cuidava do jeito dela. Mas às vezes não dá Mas nem toda criança espaço para ser tinha medo, cuidado, né? sabe? Ainda mais que vai ali por dois, que é aquele colo, que as mães fiquem ali, que é... Imagina, gente, vamos parar de romance nessa hora. Minha mãe tinha 6 filhos, mais o pai, a avó e um monte de trabalho para fazer. Você acha que ela vai ter tempo para isso? Mas ela me abandonava? Claro que não. Para isso que Deus me deu um monte de irmãos. Eu sou apaixonada dos meus irmãos, porque eles me cuidaram. E tinha vizinha, e tinha tia. Então nunca essa criança ficou abandonada, porque senão eu não estaria aqui hoje. Eu tô aqui. Só que aí desenvolveu essa independência muito cedo, como se eu não precisasse de ninguém. E eu escutava isso, que eu ia ser formada para não precisar de ninguém, para não depender de ninguém, muito mais depender de homens. Aí isso foi bom? Foi. Olha quanta coisa eu fiz, olha quantos lugares eu visitei, quanta coisa eu realizei nessa vida até esses 40 anos, que parece que eu tenho uns 120. De tanta coisa que eu já fiz nessa vida, desde criança. Sério mesmo, se você for fazer uma lista, desde que eu comecei a cantar, viajar, jogar, eu jogava futsal, aí depois cantar em banda, jogar vôlei, viajar assim, com a escola jogando vôlei. Depois a época de faculdade, jornalismo, para onde fui. 11 anos de convento que não tem nem como descrever para vocês tudo que já foi feito. E depois do convento ainda, mais tanto de coisa. E agora, você fala, gente, essa menina deve ter uns 90 anos. De Não tanto tem que só já viveu, né? 40 depois. Então, essas são as características do 8, que tem tudo o seu lado positivo. Só que se nós 8 não cuidar, andar de skate, e era freira ainda quando andava de skate. E se a gente não cuidar, a gente acha que isso é o nosso maior valor pelo lado negativo, e não é. Uhum. É o nosso buraco aí. É aí que a gente vai se ferrar na vida. É a nossa cilada. Porque você não precisa mais. Demorou, viu? Apanhei pra caramba, fiquei bastante doente. E ainda vacilo. Mas aí tem a Gabi aqui do meu lado, tem um amigo que fala, Thaís, para, respira, para. E os sinais vão acontecendo. Igual eu te falei da queimadura do ombro. Eu queimei 2 vezes no mesmo ombro. Em prazo de 15 dias com o Babyliss. Tudo bem que eu sou atrapalhada para fazer. Mas você vai olhar o que o 8 precisa. Todo tipo 8. O nosso feminino foi zerado. A polaridade. Então vai ser essa jornada. Meninas tipo 8 que vocês estão me ouvindo, vocês aceitando ou não, que vai chegar uma hora que vocês vão se render a isso. E Deus queira que você não precisa estar com 40 anos. Ou se passou, tá ótimo, tá? Tem tempo para começar isso. A nosso maior trabalho de cura é o nosso feminino. Só que não é esse sagrado feminino romantizado, igual se trabalham por aí, que me dá raiva daquilo de ver às vezes. Porque mostra um sagrado feminino como se fosse anular a nossa história. Como você vai falar para uma tipo 8 igual eu, que eu não vou trabalhar, que eu não vou sair em missão? Essa é a minha paixão, é a paixão da minha vida, é a minha missão. É trabalhar, é ajudar pessoas. Então, às vezes, coloca um feminino que a mulher tem que ser uma porta. Ser feminina não é ser uma porta, não tem nada a ver com isso. É você ser o que você é, realizar a sua missão, mas sendo mulher. E é fácil isso, eu aprendo isso todos os dias. Eu estou escutando a risadinha da Gabi lá na sala, que ela está aqui comigo no Paraná. Que é isso, a gente fala assim, eu chego e falo para ela, Gabi, olha o que eu fiz, eu errei de novo. Aí nós fica treinando na conversa, fala, espera, vamos treinar. Se você fosse fulano, eu tenho que conversar porque é PNL pura. É fala, sentimento, emoção e a linguagem neural. Aí eu falo assim, então pera. Daí eu falei, não, errei de novo. Às vezes a gente usa o Robinho para treinar. Às vezes o Hélito, que é meu amigo, fala, espera que eu tenho que treinar um negócio aqui. Deixa eu treinar com você. Parece que é algo mecânico, que é um pilotão automático. Mas lembra que da PNL a gente aprendeu que você vai treinando, fazendo de conta, até a hora que o seu cérebro acredita que é verdade? Eu acredito. Se o medo ensinou e fez, eu tô fazendo. Vai dar certo? Talvez não agora, mas já melhorou bastante coisa. Então, esse é o convite, porque vai resumir tudo que o 8 precisa. É voltar para o feminino. Agora, E que lindo isso, tá? E eu compartilho muito com você, quando a gente fala de feminino, tem muitas crenças em cima disso hoje em dia, né? E o feminino, quando a gente pensa como polo mesmo, quando a gente fala yin e yang,
O feminino, ele é o nosso sentir e o nosso expressar. Então, o feminino, ele não é religioso. Ele não é um arquétipo, né? Recentemente eu fiz uma live com uma mulher trans que acessa muito o feminino dela. Então, Sim. assim, o feminino, a gente não precisa criar uma caixinha. É só a gente se abrir para esse caminho, como você trouxe, que hoje você já ressignificou esse conceito de vulnerabilidade, porque ser vulnerável é você, em primeiro lugar, acessar suas próprias emoções. E aí sim, você num ambiente seguro, com pessoas seguras, você conseguir expressar isso, né? Então, quando a gente fala da tríade do Enneagrama, o 8 ele tá na tríade dos instintivos, que é um elemento mais aterrado, que tem essa presença corporal muito forte. E a gente fala da raiva, mas não como uma emoção para ter um julgamento, um juízo de moral, mas como uma energia que gera movimento. Então, quando a gente pensa nisso, energia de ação é o nosso lado yang. E o 8 ele mora nessa casinha, é o que ele tem mais fácil, Nas- né? É a energia de ação. Tanto que quando você vê assim, no Enneagrama, a gente vai ter muita gente assim que faz as comparações de personalidades, né? Então, quando você vê o tipo 8, eu já vi gente falando que a Madre Teresa é um tipo 2 evoluído. Eu acho que ela era um 8. Ela é 8, Porque para totalmente. mim, a história dela, a jornada dela, mostra o amor em ação, que eu acho que desenha o 8, né? Então, assim, ok, mas ela bateu de frente com uma das maiores instituições da época dela, que é a Igreja Católica, e ela foi fazer, agir através do que ela sentia, né? Que eu acho muito bonito quando a gente fala do 8, e era isso também que agora eu ia pedir para você. Quando a gente começa a conhecer o Enneagrama, a gente naturalmente vai ter que olhar primeiro para a sombra. A gente não vai conseguir se identificar na luz, porque isso só alimentaria o nosso ego. Então a gente vai ter que olhar para onde dói, para aquilo que a gente não gosta, que a gente tenta esconder da gente mesmo. Não tem como. Então, quando a gente fala aqui ontem falamos do 9, hoje falando do 8, o 8 tem uma energia mais agressiva, o 8 pode ser uma pessoa mais rude, o 8 pode perder a amizade. Mas e aí? Qual que é o oposto complementar do tipo 8, né? Eu queria que você também trouxesse um pouco desse olhar, dessa potência que é o tipo 8, né? Porque também o quanto a gente às vezes fica reduzido ao arquétipo. Ah, então o 8 é. Não, não é. É que sem se conhecer, de um lugar muito inconsciente de si, ele vai ter um modo de agir, né? Mas o quanto isso é uma potência para ele, para os vizinhos, para as flechas, né? Acessarem esse lado bom também. Então, se você puder trazer, né? O que que se conhecendo como 8 e no teu trabalho de crescimento você já acessou e é que a gente sabe que sempre dá para ir mais, mas dessa luz do brilho do 8 também. Olha, se você tem um 8 na sua casa, ou se você é um tipo 8 que está descobrindo isso agora, é que às vezes você pensa, ai, quem conhece de Enneagrama dá um saco isso. Ai, que tipo que você é? Tipo 8, ixi. Ou algo assim. Até A para pessoa trás. tem medo. Ou já vem com essa parte do julgamento. Aí até teve esse tempo atrás, faz um ano ou 2 anos mais ou menos, um cara que eu tava conhecendo, ele falou assim, ele conhece de Enneagrama. Eu não tenho vergonha de falar, eu vou falar porque é divertido, eu acho o máximo. E a gente tava se conhecendo e tal, ele já me conhecia, porque já tinha ido na escola, na mesa e tudo mais. Aí ele falou assim, olha, eu gosto muito de você e tal, mas Deus, tipo assim, Deus me livre ter um relacionamento com uma tipo 8. Eu olhei pra ele, respirei. Tenho que Porque tá respirar, muito. senão eu Tá já ia voadora. trabalhadíssima. É. Conseguiu até Mas respirar. não, eu tenho que respirar. Se eu fizer assim, ó, as pessoas acham que eu tô brincando, mas eu não tô brincando, é sério. Aí eu falei assim, olha, verdade. Olhando bem, falei, você não tem condições de ter uma tipo 8 mesmo com você. Do meu tipo, não. Porque eu vou cuidar imensamente. Se você passar horas, dias ali e precisar de mim do seu lado, eu não vou sair. Se precisar eu carregar você nas minhas costas, eu vou carregar. Eu não vou desistir. Olha, eu emociono porque é isso que nós somos hoje, não por causa dele. Então, isso é o lado do 8. Ele não quer saber se você é da família dele, se ele te viu na rua pela primeira vez.
Se precisar tirar da boca, ele vai tirar. Se precisar te carregar, ele vai carregar. Ele não vai desistir de você. Eu falo que na minha terapia, ou nos meus amigos, às vezes eles não querem escutar eu. A Gabi às vezes fala assim, Thaís, agora eu não quero a terapeuta. Você pode ser só amiga agora? Eu falo, tá bom, desculpa, fala. Porque eu quero tirar essa dor, eu quero ver a pessoa feliz, eu quero ver a pessoa rica, bem. Então, o 8 ele não, ele tem isso. Quando a gente aprende que o coração mais grandioso do Enneagrama é do 8, às vezes o 8 fala, não pode ser. É, é sim. Porque às vezes esse 8 ele toma esses julgamentos, ele é criticado, as pessoas falam desse jeito que normalmente quem conhece Enneagrama sabe, que o 8 é um monstro, que o 8 é um trator, que o 8 é não sei o quê, mas a gente sabe, e mesmo assim, depois se você precisar da minha ajuda, ou se você estiver vomitando ali na minha frente, como acontece nos processos, eu podia ir lá e pisar na sua garganta, né? Já que eu sou tudo isso, eu podia ir lá e afundar o vômito dentro da sua goela e fazer você engolir ele. Mas não, tipo, o 8 ele vai lá, ele segura o seu cabelo, ele não tem nojo, ele vai limpar a sua boca, ele vai pegar você no colo, se for preciso. Você acabou de ser machucada por aquela pessoa e você é capaz de... Não, você não esqueceu, porque o 8 nunca vai esquecer o que uma pessoa fez para ele. Mas ele não vai negar ajuda só porque... Então, e essa questão mesmo de... Chega uma hora que parece que você até julga, mas porque é algo que é do ser humano, mas mais do que isso, você tem essa força de amar mesmo. E você chega uma hora e você fala assim, a questão da verdade. Eu quero que você acesse a sua verdade. Eu vou te ajudar nisso se você permitir, mas se você não permitir, é a tua escolha, tá bom. Mas ainda se você tomar na cara, eu vou ficar aqui do seu lado. Para te ajudar você a carregar, ou ficar do seu lado para você carregar essas consequências do que você fez. Então, poderia falar assim, muita coisa do 8. O 8 é alegre. Não é só a Lúcia está escrevendo aqui, eu vi outras 8 que passou aqui, que agora não chego mais, gente, tá tudo embaçado. Mas você tá com uma tipo 8, ela não vai ficar com a energia lá no chão. Você não vai ficar no buraco. Ela pode até deixar um pouquinho, conta no relógio 5 minutos. Aí chega, puxa e arranca de lá. Então, um 8 com as crianças. Pode ser que no começo, tipo, ele fala, eu não suporto criança. Mas até ele ser curado e descobrir que a criança é ele. Então, é aquela pessoa que se dá bem desde com um recém-nascido, que você não conhece, com um bebezinho, com criança, adultos, jovens. Essa questão mesmo que parece que não tem fronteira. Não tem o preconceito, a pessoa é gay. Tá bom, o problema é dela, a escolha é dela. Eu sou hétero e tô solteira e no rumo relacionamento tá bom também. E o outro lá, não sei o que. Chega, não tem esses rótulos que no começo, no bugado, o 8 tem muito. Uhum. Ele divide as pessoas em rótulos e se relaciona assim. Mas o tipo 8 ele não é assim. E se for preciso, de verdade, acho que a coisa mais linda que eu sinto, que eu olho pra mim e falo, olha Deus, obrigada. Obrigada por eu ser uma 8. Por minha mãe ter feito, meu pai, de alguma maneira que eu me transformei nisso. Porque se eu tenho meus amigos, e acho que isso também é o maior poder do 8, eu descobri assim, que o que é o poder do 8? Você pode transitar... Sabe aquela coisa que a mulherada que trabalha, as feministas, ou muita gente usou agora no Dia das Mulheres, mulher pode fazer o que quiser. Cara, ela pode fazer o que quiser. O tipo 8, ele pode ser o que ele quiser. E isso é o poder do 8. Não só, ele pode ser o mais filha e ruim, psicopata, doente que ele quiser, mas ao contrário, ele pode ser tudo que ele quiser. Agora aqui eu tô linda, maquiada, mas daqui a pouco não, eu tô descabelada, pisando no barro ali fora. E se você me vê assim, eu não vou me importar com o teu julgamento. Eu vou estar lá na constelação conduzindo muitas pessoas. Eu tô ali na terapia. Então eu tô não é naquele arquétipo como algo inventado. Tudo isso é eu. Eu posso estar com o violão tocando aqui, eu posso estar num barzinho dançando sertanejo que eu amo. E não vai mudar quem eu sou. E às vezes as pessoas olham e querem julgar o outro. Ah, a Thaís é tal coisa, mas tá fazendo isso. Aí a Thaís tal coisa tá fazendo... Sim, eu tô fazendo. E isso faz parte de mim. Eu quero viver
a vida intensamente. Eu acredito que a vida é para ser vivida, não para amanhã, o hoje, agora. Então, eu estou aqui no Paraná, na minha família. A mesa, daqui a pouco nós vamos tomar um café lá na Tia Lena, eu já tenho certeza que a mesa deve estar perfeita lá. Mas aqui em casa, tem um pão caseiro ali, tem uma cueca virada, tem o cachorro tá ali fora. Então, agora aqui eu vou viver intensamente esse momento. Aí eu estou numa missão, tô aqui com você na live. Eles estão torando o pau ali fora e eu tô aqui com você. Então, eu acho que o 8, esse é o poder do 8. Eu sou forte a hora que eu preciso ser forte. Eu sou mandona, sim, a hora que eu preciso ser mandona. Mas não porque é pelo meu bem só. Que é isso, a questão universal. O que é bom para mim, mas também é bom para você. Não tem mais essa questão da balança, que o 8 normalmente ele age pela paixão. Então, por isso que sempre tá pobre, nunca tem dinheiro. Porque acha que paixão vai pagar a conta. Não, não vai pagar a conta. Você precisa receber por aquilo que você faz. Demorou para eu aprender isso, mas tô indo. Mas o meu mentor agora é o Moacir, o trabalho que ele faz, o Moacir Oliveira, procura aí. Não tem, gente. O trabalho que ele realiza nesse sentido de quem você é, ele não inventa. A gente não precisa inventar um personagem. Que às vezes a gente acha sobre essa linguagem de arquétipo, de posicionamento, que você precisa criar um personagem e se transformar naquilo que você não é. Você só vai andar para trás. Eu só preciso descobrir quem eu sou de verdade e deixar isso aflorar, para as pessoas verem. O 8 é isso, tudo do negativo? É. Mas o 8 é isso que você está vendo, que eu coloquei esses dias lá. Essa mulher linda, maquiada, de cabelo feito. Essa mulher que se queima tentando se ajeitar. Essa mulher que em algum momento eu não quero nada, só estou no sofá de pijama. Ou é aquela mulher que viaja, que dança, que canta, que reza. É a mulher que chora. Então, e tá tudo bem. Então, para mim, o maior poder do 8 é isso. É eu poder agora acessar isso que eu preciso. Agora eu vou chorar, eu tô com raiva, tô triste, tô me sentindo abandonada, eu tô carente. Sim, eu sei quando eu tô carente. E falar isso. E não fugir da dor, que isso eu aprendi muito. Então, além do 8 nunca olhar para sentimento, ele nega. Mas agora é diferente. Então, o 8 que é o 8 que está buscando isso, essa cura do nosso feminino, às vezes eu chego lá no sábado, eu tô me sentindo triste, porque eu tô sozinha. Ou tô me sentindo naquele momento que eu queria uma companhia diferente, que não era os amigos, que não é a família, que não é um relacionamento, sei lá. Aí o que eu falo? Não. O que eu tô sentindo? Tristeza. Então você não vai fugir, você vai ficar aqui, você não vai sair, você não vai nada. Enquanto você não passar essa tristeza, ou aí choro, rezo, falo com Deus e fico ali, passou. Beleza. O que eu quero fazer? Sair é o que eu quero porque eu quero me divertir ou é fuga? Se é fuga, eu não saio, eu fico em casa, quietinha. Ali comigo mesmo, na bed. Canto, toco um violão, ou vou fazer meditação, sei lá, leio um livro, que daí quem entende de Enneagrama sabe que eu tô indo pro 5 aí, ou trabalhando meu autopreservação, que sempre era antigamente o reprimido. Ah, não, já passou, tô de boa, já entendi o recado, bora festar. Vamos dançar, vou sair pra comer, vou andar na praça, sei lá. Então, acho que o mais bonito, além disso, tudo que eu falei no início, é quando você saber que uma pessoa é 8, não vá pelo lado negativo, porque você também tem erro. Porque, ou você acha que você é o alecrim dourado, ou a pérola divina, e você só tem a sua parte positiva. Se você falar mal de um 8, daí eu acesso ali a flecha bugada que vou para baixo, eu destruo você falando as suas piores qualidades em 30 segundos. Então, se você tem uma 8, ou que você é uma 8, e que, sei lá, é um 8, para. E tenta ser amigo dessa pessoa. Porque você não vai chegar assim, achando que ela já vai te trazer para dentro dela, que ela não vai. Uma 8 não. Eu posso ser educada, gentil, mas não quer dizer que você é minha amiga. Não tem nada a ver com isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Desconfiado, né? Eu te respeito, eu sou educada com você. A gente vai se dar bem em algum lugar, mas pra você entrar no meu círculo de amizade, pera lá que o nível de exigência o buraquinho é é desse alto. tamanho assim, ó. Então, se você for inteligente, esperto e conhece um tipo 8, uma tipo 8, busca se aproximar dele. Você vai ter um protetor pro resto da vida. É um protetor mesmo. Não importa se eu tô aqui ou aqui em Siqueira ou em Serra Negra, às vezes alguém manda mensagem para mim de outro estado, tá em outro país. Para mim a distância não existe. Da mesma forma que eu tô com você aqui online, eu sinto como se você estivesse aqui presencialmente comigo. Então, e essa proteção, nem que seja eu falar assim, liga esse telefone. Eu vou fazer chamada de vídeo com você agora
Eu lembro que uma das minhas amigas, ela tava mal, faz tempo já, não sei se ela vai estar assistindo a live, se ela vai assistir depois, mas ela tava numa dor imensa. Ela tinha acabado de perder um bebê. Nossa. Só que ela é fortuna também. Falei, ela não vai deixar eu fazer terapia nela. Eu fui conversando, e isso chamada de vídeo. E só que sem ver, eu fui arrumando os bonequinhos assim da constelação, peguei o negócio, pus água e andando com o celular, e ela não vendo. E ela chorando ali, eu conversando com ela. E ela mora longe, bem longe. Se eu deixasse passar esse time, ela não ia fazer. Só que eu precisava ajudar ela naquela hora. Eu queria saber se ela vai me pagar, se ela não vai me pagar. Não interessa. Esse é o 8. Aí eu só fui arrumando. Aí na hora que ela parou, eu coloquei o celular e falei, agora senta aí, escolhe um bonequinho para representar você. Ela, não, nem deu tempo. Eu falei, não estou perguntando se você quer, escolhe. E fizemos uma constelação dela. Então, o tipo 8 é esse. E eu acho assim que eu poderia estar falando aqui horas e horas sobre a parte positiva do 8. Mas eu acho que é Sim. essa verdade, a transparência da alma. Eu não tenho vergonha de falar as coisas que eu faço errado. Eu não tenho vergonha de se alguém falar assim, ah, você fez isso. Eu falei, pera lá, deixa eu ver se eu fiz. Aí eu fiz, mas eu devia estar bugada, com certeza. Mas hoje essa mulher não vai fazer aquilo lá. Porque eu erro também, eu vou errar bastante. Então, é olhar para a jornada com orgulho, é estar com o coração aberto para ajudar, é não desistir das pessoas, é acreditar que todo mundo é forte. Porque tem mulher que o feminino é muito legal, super feminina, mas não tem nada de masculino, daí é uma bunda mole, não faz nada. Sim. Porque tem essa situação também. Sim. No nosso caso, tipo 8, o masculino, você não precisa desenvolver ele, você tem Precisa do que diminuir. feminino. Tem umas que tem muito feminino, precisa do masculino, Mas né? tem e só tem muito feminino e não tem masculino. Uhum. Aí não vai realizar a vida, não tem coragem nem para sair da cama. Daí ela vai achar que é tipo 9. Eu amo vocês tipo 9, mas é uma característica do 9 lugar. Que perde a energia do corpo. Às vezes não é porque tá só sem energia física, porque falta essa polaridade masculina, que Sim. não tem força de ir para a vida, de ir para a ação. Então, às vezes eu falo assim, olha, gente, eu acho que Deus me fez 8, me permitiu ser uma tipo 8 e eu escolhi isso, que é justamente isso. Eu quero chegar na pessoa e falar para ela, levanta, vamos, eu vou tirar você daí, vou ajudar você a tirar, você que tem que sair. Só que aquela questão da pessoa não... Eu acho que todo mundo tem que ser forte, que pode É. ser forte, eu preciso ser forte. Uhum. Por quê? A criança que é forte, quem que apanha na escola? Não é um tipo 8. Uhum. Quem que é a criança que sofre bullying na escola? Não é um tipo 8. Tipo 8 não sofre bullying, porque na primeira vez a pessoa já sabe a energia, sente, ela nem vai tirar sarro. Mas se ela ousar fazer isso, que às vezes tem um tipo 7 sem noção, que não tem muita noção da vida. Na primeira vez que faz um bullying com o tipo 8, apanha. É. Vai apanhar lá. Não quer dizer que eu vou ensinar as pessoas a baterem. Mas eu preciso despertar nela essa força. Aonde que está a força dela para ela se dar o respeito? Porque pelo menos isso ela tem que se respeitar. É. Porque se ela não se respeitar, respeitar quem ela é, amar ela mesma, como que outros vão respeitar ela? Não Sim. vão. Ela vai sempre ser um saco de pancada em qualquer lugar que ela for. E eu acho Isso as isso. crianças, adulto, esposa, namorada, o homem também. Porque tem homem que é tão feminino. E cadê o masculino desses homens? Não, gente. Vamos mudar Sim, isso. sim. Então, o 8, ele age nessa energia. Isso. Eu, Então, eu acho isso muito lindo. eu ia dizer exatamente isso, porque tem uma experiência que a gente viveu juntas que me marcou muito nisso no 8, né? Eu, como um tipo 2 que tem uma flecha no 8, eu vejo que Deus me abençoou demais com pessoas muito especiais ao longo da minha vida com 8, né? A gente atrai aquilo que a gente precisa trabalhar também na gente, né? Ai, mas Então, você ficou roxa, né? Deixa essa criatura roxa, gente. não era nem dessa vez que eu ia citar aqui, mas fiquei com as pernas meio roxas com excesso de força da Thaís. Mas o que eu queria dizer, assim, do... Mas firmou o joelho, firmou. Se você quiser parar de apanhar, firme esse joelho, que eu não vou parar de bater. Enquanto você não firmar o joelho, afirma esse Ai, joelho. menina, aquilo nunca mais eu vou esquecer. Mas o que eu ia falar que eu acho bonito, duas coisas, né? Pra gente ir para uma reta final, é que eu tenho uma tia já falecida e ela falava assim, ela usava uma expressão que era assim, ó, a língua é mole. Então falar é muito fácil, dizer que ama é muito fácil, né? Agora, o amor, na minha compreensão, e aí cada um tem a tua crença sobre isso, né? O amor, ele é um verbo. E verbo é ação.
Então, quando eu digo que eu amo, não é sobre o que eu sinto, é o que eu faço para atingir o sentimento do amor. Então, para mim, ó, eu falo, fico arrepiada, porque para mim o 8 ele é essa ação do amor na prática, no dia a dia. E antes de eu ter uma conexão direta com você, o primeiro exemplo que eu ia dar foi que a gente estava num seminário de Enneagrama em Campinas, que era um palco 360, tinha acho que 400 pessoas lá, sei lá, era muita gente. E eu, né, como um bom emocional, queria fazer uma pergunta, curiosa que sou. E fazer assim, ó. E aí o Meda 500 lá. pessoas, gente. Eu estava atrás dela, mas eu não sabia. Depois que ela falou que era eu que estava atrás dela. Pois, ela ficava assim com o braço Assim, toda gentil. E eu atrás dela, comichando. Falei, coitada dessa menina, ela não vai falar nunca. e aí, depois de umas 3 tentativas que eu fiz, assim, ó, e o Meda falando, concentrado na palestra, claro, e eu toda, né, ali meio escondida, Thaís me ergue aqui atrás, que eu nem sabia quem era, deu assim, ó, ô Meda, a menina aqui querendo fazer uma pergunta. Eu olhei pra Já Thaís e levantou falei, a mão 3 vezes. obrigada. E é isso. O 8 ele faz o que precisa ser feito quando alguém não tá dando conta, quando alguém tá precisando desse empurrão. E aqui não vai dar para explicar exatamente o que é a mandala, né? Mas quando a gente vive essas imersões de Enneagrama, onde a gente vai se deparar de uma forma muito intensa com os nossos desafios, né? O meu padrão com o 8 da Tá, ele precisa ir para esse lugar e acessar muito dessa força do 8, né? E ali a Tá me deu esse exemplo de ancoramento, de trazer essa força, né? Que me levou alguns roxos, mas assim, carrego no coração com muita brincadeira. Então, eu queria dizer que o 8 é um padrão muito lindo e que bom que a gente pode falar das coisas boas, para a gente também desconstruir, né, esse arquétipo que é tão comercial falado no primeiro momento. Sim. E o que eu queria te pedir, tá, para a gente encerrar, para não estender muito mais, para as pessoas que estão aqui pela primeira vez, estão vendo essa live, que se conhecem minimamente com o 8. Ou, às vezes, eu tô aqui ouvindo e tô vendo que assim, meu irmão, ai, minha filha, ai, meu sócio, meu namorado. Que tipo de dica, né? Se é que a gente pode falar assim, para quem convive com o 8, que cuidado, como é que eu faço para não piorar o estresse desse padrão? E o que eu posso fazer para ajudar, sabe? Não. Eu, o que eu percebo é em mim, mas raramente isso aconteceu, porque eu já usava desse mecanismo de escape, que é sair. Que se eu fico, eu brigo, então eu preciso me afastar. Mas normalmente, se você tem um 8, ou você acha que a pessoa que está na sua casa é 8 e ela não tem o autoconhecimento, a Thaís eu conheço há mais de 15 anos. O Palhaço Cenoura conheceu de quando eu era freira, bem. Você via, né, que eu passava de motinha, eles me chamava de Batman no convento. Eu tinha uma bis, e o véu era enorme, e o Cenoura, ele ficava fazendo malabares. Quase atropelava ele lá no farol, mas tudo bem. Você é o único, hein, que tá aqui que me viu, Cenoura, nessa fase de Batman irmã. Eu tinha uma Batmóvel, a Batfreira era o meu nome. Entendeu? Mas voltando então, quando um 8 tá muito bravo, você vê que ele tá na raiva, não fala nada para ele. Deixa ele falar, 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 falar. Se você falar e o 8 não tem esse problema aí, eu tô com raiva com você, eu vou descontar na criança. Não, ele vai descontar em você mesmo. Então não tem o filtro, lembra que é a objetificação? Não importa se você é o presidente da República ou se você é uma criança. Na hora da raiva, ele despeja do mesmo jeito. O 8 sem autoconhecimento, sem buscar essa ajuda, tá? Então, primeiro dica que eu dou, não bata de frente com o 8 na hora que ele tá puto da cara. Porque você joga. Porque deu 8, se você começa a brigar, como que você desmonta um 8? Sendo um 9. Eu tinha uma birra de tipo 9 nisso, eu namorei um menino 2 meses. Porque eu discutia com ele, eu queria que ele fosse, agora eu entendo, eu queria que ele fosse pra ação e fizesse, mudasse a vida, ele só ficava assim. Ele não brigava. Normalmente o tipo 8, ele tem uma alegria quando é distorcida, mas é isso mesmo. Quando a outra pessoa discute com ele.
Se eu te provoquei, te irritei, te causei alguma coisa, você responde para mim, isso aumenta o ego do 8, o fogo do 8. Então, se ele começou a discutir, falar e tal, você não precisa ficar ali também, porque isso é constelação. Você não é uma lata de lixo para um 8 jogar as coisas em cima dele, de você. Você só pede a permissão para sair. Meu marido, senhor, será? Chama eu no direct que eu te ajudo com relacionamento, tá bom? Então você sai, mas você só vai falar assim, vou pegar o exemplo dela, como que é? A Japando Tati, por aí? ela é um tipo Tati. 8, e o marido provavelmente um 9. Ah, entendi. Bem, não adianta que ele não vai brigar com você, você só vai estressar. Mas já que ele quer um 8. Mas então, normalmente, sai. Você só fala assim, olha, eu não quero te dar as costas, mas eu não posso ficar aqui agora. Eu entendo a sua raiva, coloca ela para fora, depois eu volto. Se você conseguir fazer isso, você não precisa ficar ali no ambiente, porque a energia do ódio é muito grande. Então, como eu trabalho as terapias energéticas, eu sei o quanto isso baixa a vibração do ambiente. Então, se você sabe que seu marido está estressado, ou é uma 8 que está estressada, sai. Se o seu filho é um 8, não bate de frente com ele naquela hora. Não quer dizer que você não vai corrigir, que você não vai disciplinar. Eu sempre falo isso no desenvolvimento infantil, né? Também relacionado a crianças coléricas, ou que já sabe que é 8, ou adolescentes. Espera. Essa raiva tem que passar. Aí, na hora que baixar essa energia, porque daí você consegue... Que o 8, normalmente, o que acontece? O padrão nosso. A gente explode no ódio. Aí vem uma catarse logo depois. Eu, pelo menos. Eu, depois de muito estresse, que foi esse dia do celular, que foi demais esse dia, de tanta coisa, eu lidando ali. Não cheguei a explodir, não briguei. Só deu essa quebradinha no celular, mas é o mínimo perto do que eu poderia fazer. Aí depois disso, ter a Gabi, na hora que eu já senti que baixou, a Gabi e o Robinho estavam lá em casa. Eu só falei, eu não aguento mais hoje. Aí comecei a chorar. Chorei um pouco, mas foi pouco também. A gente foi rapidinho, deixa isso aqui a lágrima, já virou uma piada. Falei, chega, né, gente? Bora que a gente tem uma constelação em grupo para fazer. E então, espera que o 8 ele vai explodir no ódio, na hora que começar a baixar, vai vir a catarse. E ele vai chorar. Ou ele vai chorar, ou ele vai ficar emotivo. Aí é a hora de você ir lá conversar com ele. Porque a raiva já passou. Agora, se você for brigar com o 8 e medir força com ele, você tá lascado, ele vai te destruir. Ou você, Tati, vai destruir o seu marido. Não. Você tá com raiva, com ódio, não fala com ele nessa hora. Porque às vezes você tá perdendo uma pessoa maravilhosa, que o tipo 9, gente, de verdade, olha. Quando você olha e fala, gente, que alma. Não que eu acredito que todos os enneagramas são. Mas eu olho para os tipo 9 e falo, que coração é esse? Meu Deus, às vezes o 9 causa tanta irritação na gente, no 8, porque no fundo a gente quer ser um pouco daquilo. Eu olho para os 9 e falo assim, Deus, eu tenho a asa 9 já bem desenvolvida, melhorei muito, eu durmo, eu descanso, tem hora que eu não faço nada. Eu quero mais, eu busco a paz agora do que a guerra. Então, isso acho que é o principal da asa 9 para um 8, para mim, pelo menos. Não precisa mais ser na guerra, eu quero ser na paz, eu quero no amor. Mas eu olho para os 9 e falo, Deus, me ajuda a ter essa paciência. Como que tem essa paciência? Da onde que nasceu isso neles? Que eu não tenho essa paciência. Então, se isolar, mas não no 5 para ficar programando raiva. Então, se você vê que um 8 está explodido, espera um pouquinho que ele vai se isolar. Instintivamente, ele se isola. Porque se ele não se isolar, ele vai... Aí é o psicopata que sai matando todo mundo. Não. Ou ele vai para a asa 7, também uma ajuda boa. O 8 está muito estressado, vê o que ele gosta, mas calma. Tipo assim, vai pelas beiradas e propõe, coloca lá uma caixa de chocolate, uma lata de cerveja. Usa a asa 7, que para mim a minha salvação foi ela. Foi a minha companheira desde criança, eu acho, essa asa 7. Que é isso, você tem que relaxar. Como que um 8 relaxa? Então, às vezes, ir sair para correr, fazer um Muay Thai. Só que para o feminino isso não ajuda muito. Mas para descarregar a raiva, você precisa descarregar essa raiva. Agora, em Serra Negra, nós vamos começar a fazer a terapia da raiva ali no nosso Que espaço. legal. Então, é um momento de você trabalhar essa agressividade. Tanto os 8 que precisa colocar ela para fora de um jeito saudável, quanto os outros eneatipos que estão reprimindo isso e precisa colocar para fora. Então, é algo que vai fazer assim. Acho que a dica maior é isso, não bate de frente com 8. Em momento nenhum. Você tem que ser esperto, inteligente
Você vai conseguir acessar o que você precisa. Só que se você vê que o 8 tá ali no ego, na personalidade, porque normalmente o 8 quando tá estressado ou fica se sentindo superior, ninguém vai afetar ele ali. Porque ali entra, acho que na energia, ele acha que é Deus mesmo. Então, é o que tá ali em cima de todo mundo. Ele pisa, ele machuca. Se você vai bater de frente e esse 8 não tem esse filtro ainda da compaixão e de se segurar, ele vai pegar e vai te machucar muito. Ele vai ferir você porque ele sabe aonde que ele bate. Ele bate para derrubar, ele não vai bater, eu vou fazer uma cosquinha. Não. Se um 8 entrar na briga para brigar, ele não vai querer perder. E não tem Sim. nenhum ativo que ganhe na briga ali com Uhum. 8. Se não for na boca, vai ser no soco, mas de algum jeito ele vai ganhar. Então, porque é isso que ele quer. Porque isso é poder para ele. Ganhar, parece que é o 3, mas não é. No caso, o 8 sexual que eu tô falando, Sim, né? sim. Que os outros só dão uma mudadinha, mas vira e mexe é a mesma coisa. Então, não bata de frente com o 8. Espera, que vai vir a catarse emocional em seguida. Quem é 8 aqui, pode falar para mim, depois de uma crise de raiva imensa, mas aquela raiva nível master do ódio mesmo, monumentais, o que vem depois? Vem um choro. Ou se não vem um choro, vem uma sensação no corpo que você precisa deitar, porque você descarregou toda a sua energia ali. Ou Perde o corpo reprimiu aí, ela. né? Vai para um Se você extremo. não chora, se o tipo 8 não chora, vai vir uma dor no estômago, dor na coluna, vai sair muita afta na boca, vai dar inflamação de garganta, vai alterar a tireoide. O que mais que vai dar? Eu, Vai dar cólica menstrual. O que mais? Vai cair muito o cabelo. Então, melhor chorar. É barato, não paga nada. Então, chora, pode chorar. Depois de uma crise de raiva, se tiver alguém que você tem confiança, melhor ainda se você chorar com uhum. ela. Falar, olha, eu não aguento mais. Hoje deu para mim. Para a pessoa ver que você tá ali. Agora, se você é mulher, bem, entra no meu time de cura do sagrado feminino, porque se a gente não curar, não é que só curar, a gente precisa aprender a vibrar na energia, que é a polaridade, porque eu trabalho energia, então não tem como falar de outro jeito. Vibrar nessa polaridade feminina. Mas não é para anular o masculino. Sim, Você vai sim. diminuir É igual a e raiva, aumentar né? demais o A raiva. feminino. Você tem que saber, porque tem hora que você vai precisar ir para esse masculino e baixar o feminino. Tem coisa que não se resolve. Falei, bem, cansei. Depois assim, agora eu vou com os dois pés no seu peito, porque não resolve, a coisa vai ficar assim? Não. Se é algo que eu preciso estar liderando ali, eu vou para o masculino, mas com consciência. Sim. Passou, desligar isso e voltar. Só que às vezes o voltar é muito. A gente gosta de ficar lá. É. Você vai pro masculino e fica. É É familiar, tão né? gostoso, a gente já sabe. Então, o que você pode ajudar um 8? Se é uma mulher, você tá aqui e tem uma mulher que é 8, você vai ter que ajudar ela a voltar pro feminino dela. Como você vai fazer isso? A Mari já falou. Eu tenho que dar direito de uma mulher 8 de expressar o sentimento, só que no caso da mulher 8, ela tem que ter segurança que ela pode expressar o que ela está sentindo e ela não vai ser julgada. Uhum. Você não vai abandonar ela. Porque Sim. imagina, a criança 8. Vou falar para a mamãe que eu quero o colo dela e vai que ela me machuca mais ainda e eu perco o pouco que eu tenho. Então eu não vou falar, eu não vou me expressar. Que isso é vulnerabilidade. Por que o 8 não é vulnerável? Porque eu quero controlar o resultado. Então eu faço algo aqui, mas eu quero que o resultado saia desse jeito. E se Sim. não sair, a gente vai ficar muito brava. O que é essa tal vulnerabilidade? Eu me expresso para você e eu tenho que. Isso é o feminino. Confiar que você não. O que você vai fazer com o que eu te falei, o problema é seu agora. Uhum. Mas é dar o 8 a expressar o sentimento. Por isso que às vezes não é só chorar. Às vezes sei lá, cantar, Sim. dançar, fazer um artesanato, sei lá, uma academia. Então, tem algo que faça sentido para aquele tipo 8, que para ele é uma forma dele expressar o que ele sente. Você só precisa aprender a ler, porque às vezes o tipo 8 está expressando, só Sim. que é do jeito dele, você quer que ele fale. Ele não vai falar, ainda mais se for uma autopreservação. Sim. Só que às vezes, então, é perceber isso. Como que eu posso ajudar o meu tipo 8 aqui dentro de casa a expressar o que ele sente, às vezes, sem precisar usar a fala? Porque a comunicação, ela não é só verbal. Claro. Existem muitas maneiras de comunicação. Isso vale para tudo, desde bebezinho, que daí seriam as crianças coléricas, né, não tipo, até idosos. Aí eu acho que vem o autoconhecimento, né, tá? Pra gente ir chegando ao fim, que não é sobre a raiva.
Mas é eu, dentro de um 8 ou dentro dos instintivos, saber como eu vou usar isso, né? Que eu acho que é quando a gente fala de masculino e feminino. Então, se eu tenho uma tendência, por não me conhecer, a dar vazão para isso, dar vazão de qualquer jeito, em qualquer situação, com qualquer pessoa, isso não vai ser algo construtivo. Então, isso não quer dizer negar, mas é saber em que momento eu vou usar. Então, se eu sou um padrão que eu tenho uma tendência de externalizar, que é o 8, né? Ele põe isso para fora, e eu senti que isso veio, às vezes vai ser através de um esporte, às vezes vai ser através da arte. Eu dou vazão para isso, não nego isso, Ciência. até eu ir encontrando dentro do meu processo de desenvolvimento o meu caminho de lidar com isso, né? Eu tenho uma cliente tipo 8 e a gente até brinca, ela tem uma asa 7 também. Eu falo assim, vai cortar uma cebola, sabe? Você sente, tá vindo. Põe pra fora, chora, precisa chorar. Você tem que dar Coloca uma vazão de comédia algum romântica jeito. lá, quero ver quem não É, chora. então, você vai, Coloca um drama pra você ver, você não abre a boca e põe uma chorar. música triste, assiste um filme, mas assim, quando a gente dá vazão, você solta do controle e aí você tem espaço para poder organizar. Enquanto você está segurando aquilo, porque então eu entendi que eu tenho muita raiva, então eu não posso sentir raiva, ou se eu der vazão para isso, eu tenho essa crença de que eu vou ser um trator, e aí você fica tentando abafar aquilo, aquilo só te prende, te sucumbe, né? Então, é importante dar vazão, mas à medida que a gente vai conhecendo a nossa personalidade, você vai aprendendo quais caminhos que eu faço isso, em que eu vou fazer isso de uma forma construtiva. Para minha Sim. saúde, como um esporte, né? Ou para a arte, como uma forma de eu me organizar no meu inconsciente. Então, eu vou cantar, vou tocar um instrumento, ou vou chorar, Dançar, vou. nossa, do tipo 8. O dançar, ainda mais quem é do instinto sexual dominante, claro, depois vai equilibrar isso. Mas o dançar para mim faz muito sentido, porque a raiva ela somatiza no corpo. Sim, É isso que a gente vai trabalhar na terapia da raiva e nas constelações que a gente está fazendo nas últimas, em grupo, tá mostrando o quanto isso tá forte. sim, E quanto mais somatizado, a pessoa fala assim, ai, eu não tenho ódio. Não tem. Aí olha ali no campo o que que virou aquilo, sabe? sim. Então, a dança faz muito sentido. Você precisa, principalmente quem é 8, tem que tirar do corpo. Mexer com o Principalmente, você pode corpo, fazer né? uma pintura, você pode desenhar, ajuda. Mas você precisa mexer o corpo. Você tem que tirar igual o suor. Sim, Você imagina o movimentar as suor águas, escorrendo né? e ali indo o ódio junto. Porque senão você vai adoecer. Não tem outro É, jeito. Teu corpo vai pagar aquilo que você está é reprimindo. um processo da gente se descobrindo e encontrando os caminhos que são funcionais para mim, né? Aqui eu Sim. acredito que a gente está dando algumas dicas gerais. Você, enquanto terapeuta, também, além de tipo 8, né, tá trazendo um pouco sobre a sua própria experiência. E eu quero aproveitar para te agradecer, já que a gente já está aí passando do nosso tempo. Pela tua generosidade, né? Não só pelo teu tempo, você está aí com a tua família viajando e se dispôs a estar um tempo aqui comigo e com quem esteve aqui com a gente para compartilhar da tua jornada, do teu conhecimento, da prática de viver na pele do 8 e também do que funciona, né? Olha que bonito você trazer tudo isso para quantas pessoas que estão se identificando através dessa live e falando, caramba, eu nem sabia, mas tem tudo a ver comigo, e o que que eu posso fazer então, né? Olha quantas dicas, quanta riqueza que você trouxe aqui, tá? Então, eu realmente queria te agradecer muito por esse tempo, por todo o conhecimento que você compartilhou aqui. Queria agradecer também todo mundo que esteve aqui. Eu vi que teve muitos comentários de pessoas, acho que mais Eu não conhecidas consegui sua. Eu também acho também. que não consegui acompanhar tudo, devo ter perdido alguma coisa, mas eu quero já deixar aqui, já vou te dar a voz esse espaço de procurar estar no privado para tirar alguma dúvida. Me coloco à disposição também, se eu puder contribuir de alguma forma. Mas agradeço a presença e a interação, porque é muito gostoso também quando o pessoal está interagindo com a gente. Então, se você tiver uma palavra, uma frase, uma mensagem, alguma coisa para a gente encerrar sobre ser um tipo 8 ou para os tipos 8 que estão aqui ou que vão nos assistir, que essa live vai ficar salva, por favor. O que eu falo sempre para todas as pessoas é: você não pode desistir de nada. O 8 não vai desistir fácil das coisas. Então, se você tem um sonho, se você tem um projeto, se você quer alcançar algo na sua vida, não desista. Tipo assim, e você é forte.
Todos nós temos essa força. A gente só precisa saber aonde que ela tá dentro de nós. E como, igual você falou assim, eu uso isso de um jeito, mas cada um tem essa força dentro de si. E é buscar, porque às vezes a gente fica preso em coisas externas. Pessoas, lugares, datas, idade, dinheiro. Não, já tá aí dentro. Então, o que que eu preciso fazer para acessar esse recurso que eu tenho aqui dentro de mim? E buscar isso. Sim, eu posso ser tudo que eu quiser, aonde que eu quiser, a hora que eu quiser, a forma necessária, na intensidade que eu sentir que eu preciso. Só que eu preciso saber voltar para aquilo que é a minha essência. Quem sou eu no momento que eu não estou na terapia? Quem sou eu no momento em que eu não estou ali fazendo algo? Quem sou eu, o ser? Então você pode transitar, mas não porque você precisa ser algo que a sociedade está te mandando, que a igreja está te mandando, que, sei lá, as pessoas te impõem. E daí você não vai ficar despreocupada de julgamento, de, será que a pessoa vai gostar ou não? Porque você sabe o seu caminho exato. Você sabe por que que você está fazendo isso, por que que você está ali, por que que eu estou aqui agora. Então, é com muita consciência. E isso é libertador. Você saber que você pode tudo, de fato. Se você quiser, você pode tudo. Só que é como minha mãe falava quando era criança. Thaís, você pode tudo que você quiser, sonhar. Só que você vai ter que trabalhar para isso. Porque tem gente que quer alcançar as coisas assim, ó. Gente, Tô fala aqui, ó, só sério, querendo. né? A energia feminina é receber. Agora eu mudei isso também. Eu não quero correr atrás do dinheiro. Eu quero trabalhar de uma forma suficiente, mas com a energia que o dinheiro chegue até mim. Uhum, Que as coisas cheguem até mim. Porque eu quero estar nessa energia feminina do receber. sim. Porque normalmente nós 8 ou mulheres que são yangues, a gente não sabe receber. Você faz, doa, 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 doa. Aí quando você recebe um elogio, você não sabe nem o que fazer com esse elogio. No caso do 8, vai desconfiar ainda. O que que a pessoa está querendo? E será que está por detrás disso? Não consegue aceitar que está bonita, que melhorou. Ai, Thaís, como você é uma pessoa diferente. Antigamente eu ficava inventando desculpa para poder Receber. validar aquilo que a pessoa falou de bom de mim. Não. Então, recebe o que a vida tem para te dar. Uhum. E se você não está recebendo o que a vida tem para te dar, é porque você está no lugar errado. Para mim, isso é clássico. Se eu, como mulher, tipo 8, trabalho, faço o que faço, e ainda não estou recebendo aquilo que eu quero, que eu sinto que eu preciso, é porque eu estou no lugar errado. Ou sistemicamente, energeticamente, na polaridade, nos relacionamentos, não sei de que jeito, mas eu preciso encontrar a forma de eu voltar para esse meu lugar. Porque daí eu tô ali no meu lugar, eu posso receber. Isso sozinho às vezes não vai conseguir. Você vai precisar sim de uma ajuda terapêutica. Você vai ter que estudar, você vai ter que ler, mas você vai precisar buscar o teu caminho, o teu. E, O meu eu tô e para buscando. isso que a gente O está seu você aqui. busca o Para seu. quem precisar Cada de um ajuda, tem o né, seu tá? caminho. A gente está aqui se trabalhando, encontrando as ferramentas para justamente contribuir para outras pessoas que também, né, estão dispostas a enfrentar esses caminhos, precisam de orientação como a gente precisou e precisa, né? Então também aqui, se veio alguém por mim, por favor, acompanhe a página da Thaís, uma terapeuta maravilhosa, traz um monte de Nada. conteúdo. É uma pessoa que eu admiro muito, sou muito, muito feliz do fundo do coração dos nossos caminhos terem se cruzado de uma forma tão bonita, que foi através do Enneagrama, né? E ter aprendido tanto com você como ser humano e como a minha flecha de evolução. Então, obrigada mais uma vez, tá? Quero deixar um beijo grande para você, para todo mundo. Obrigada pela tua mensagem, pela tua palavra. E vou deixar a live salva. Então, quem não pôde assistir ou gostou desse assunto e quer compartilhar com outras pessoas, aproveite que o conteúdo vai ficar lá no meu feed. Vou deixar marcado para você também, se você quiser Nada. compartilhar com alguém. Compartilha no meu também. Por causa do horário, né? Algumas pessoas vão conseguir Sim, assistir só depois. É exato. isso, você precisa, sente que precisa de ajuda. Eu falo que são 20 anos de experiência trabalhando com famílias, que eu conto desde a época do convento, que aquilo para mim foi a maior faculdade de terapia da vida, por esses 11 anos. Então eu aprendi muito no instinto e depois veio a teoria, porque eu fui conhecer a parte teórica tudo depois. Mas, então, se você tem dores na sua família, eu coloquei um post esses dias. Se tem alguém da sua família que está doente, todos estão doentes. Vai adoecer. Por isso que eu me especializei já na família inteira. Porque se tem igual um casal, que esses dias a menininha nasceu e foi para UTI.
A menina estava doente, a bebezinha, mas como que estava essa mãe? Como que estava esse pai? As avós, os tios. Então, toda a família ali precisa de uma estrutura terapêutica. Sim. Então, se você tem dores emocionais, dores físicas que não curam, porque eu gosto de pegar pela dor física, que para mim é Como batata. A pessoa não pode. instintiva, né? Não adianta Conhece bem esse lugar. tentar mentir para mim quando eu falo assim, me fala suas doenças, tá? Ou eu vou para a radiestesia, eu vi que a Janaína está aqui, é um trabalho lindo que a gente está fazendo e muito esforço dela. Ela falou assim, minha terapeuta é só essa, eu mostro o caminho e vou falando, olha para isso. Só que é ela, é você que vai fazendo o seu processo. O processo de cura é seu, não é meu. Eu não vou curar você. Eu sou aquela luz que talvez vai apontando ali, ó, talvez esse caminho, ali. E então o esforço e o quanto isso vai mudando a vida da pessoa. Mas a radiestesia, ela é exata. Qual é a causa de eu não estar prosperando no meu trabalho? Espera que eu te dou 20 páginas de resposta. Mas medindo a Ferramentas sua tem energia. muitas, né, É, tá? São várias ferramenta. linhas para a gente Então, se trabalhar. precisa de ajuda, está com dificuldade de relacionamentos, não só afetivo, o casal, com os filhos, entre os irmãos, financeiro, prosperidade. Olha a área da tua vida que não está indo para Que você frente. E me te chama no ajuda. direct que eu consigo te ajudar, tá bom? Obrigada, E lindona. gratidão, minha querida. É sempre uma alegria falar com você também. Muito Eu amo obrigada. fazer live. Eu não organizo live porque eu tenho preguiça. Mas participar da live dos outros eu adoro. E eu estou estudando, estou fazendo a faculdade de terapia ocupacional agora, que é mais essa ferramenta. Então, me consome bem os horários da noite, mas é algo que eu falei assim, ai meu Deus, era o que faltava. Porque eu queria muito, eu já tenho bastante ferramenta para ajudar crianças especiais. Só que eu queria mais, principalmente a questão das crianças que têm autismo, que eu vejo o quanto tem falta de terapeutas holísticas para trabalhar Uhum. com isso. Então, eu já tenho um pouco de ferramenta, mas eu quero mais. Aí, na hora que eu encontrei a faculdade e vi, falei, Deus amado, Jesus, eu preciso estudar isso. E eu estou estudando. Que Então, aí, delícia. às vezes, à noite, eu não consigo atender, não consigo participar de lives por causa disso. Ah, E mas junto me com isso, uma ajustei a pós. sua agenda. É, Falei, Thaís, é, amor, você me fala que eu faço o é. samba De acontecer. dia, qualquer horário, mas à noite. E junto com isso, fazendo também uma pós em desenvolvimento infantil, mas a partir da neurociência. Então, para já entender o desenvolvimento da criança desde os primeiros dias de vida dela, a partir da nossa mente. Como que eu posso já trabalhar a PNL em alguém que acabou de ser fecundado? Seria mais ou menos Que isso. Talvez é lindo. muita prepotência, é muita anseio de um 8. Tô cagando para quem pensa isso. Mas eu quero isso. Já ajudar essa mãe ali no comecinho da gravidez dela. Que Porque se essa você. mãe entende esse processo gestacional, imagina quantas crianças, como que os partos e não precisa apanhar tanto nos processos, né, de PNL e Enneagrama como nós apanhamos. Então Sim. é essa. Que você Então, pode me continue chamar. sendo essa Beijo. potência que você já é e ajudando tantas pessoas que precisam. Então, quem ainda não segue, acompanha a página da Tá, pode chamar ela no particular, né? Ou me chama que eu também posso passar o contato dela. Vai ser uma honra aí. E quem sabe a gente marca outras lives, que o papo flui, né? O tempo Pode marcar. passa e a Você gente tá aqui. marcando, me chama bem que eu faço qualquer Com o um. maior carinho. Muito obrigada mais uma vez. Espero que você tenha um ótimo final de semana aí com a tua família. E um beijo para todo mundo que esteve aqui. Se a gente passou algum comentário, peço desculpas, mas se Gente, for alguma dúvida, vocês você que perguntem escreveu depois aqui, pra eu não gente. li, manda no direct, porque aqui eu até tento, porque o meu social é grande também. Eu quero fazer as Mas duas não coisas, quero dá, falar com a Mari e que meu chegar celular chegando aqui. mexe. Se eu boto a mão, vai que eu derrubo, né, gente? Porque, tipo, oi, tu sabe, Meio delicado. é muita energia, eu coloco a mão, derruba. Então, é melhor eu não mexer, deixa quietinho Então tá bom. assim. Bom, amores, um beijo para todo mundo. Bom final de semana. Deixa eu lembrar de uma coisa, que eu lembrei que eu vi que a Janaína mandou uma mensagem aqui, mas me lembrou de outra coisa. Nós vamos fazer a terapia da raiva presencial aqui em Serra Negra, dia 1º de abril, só que semana que vem, quinta-feira, acho que é 19h30. Eu vou fazer um encontro no Zoom, ao vivo, para ajudar, porque semana passada eu coloquei umas cartinhas sobre a raiva, um monte de gente perguntando o que eu faço, o que eu faço. Aí quando eu falei lá, gente, olha, em raiva, eu entendo pra caramba, porque não é que eu sou professora, é porque eu tenho que lidar comigo. Então eu tenho muitas técnicas para lidar com a raiva. E eu quero ensinar essas pessoas que me perguntaram no direct. Eu montei um grupo, então se você quiser participar desse grupo do Zoom, semana que vem, quinta-feira, às 19h30,
como eu posso lidar com a raiva, com a minha raiva, não com a raiva do outro. Aí a gente vai estar 1 hora e meia mais ou menos, onde nós vamos estar fazendo esses exercícios. Não vou só ensinar, né, coisas simples do dia a dia, que daí você precisa falar comigo, que eu tenho que te passar a lista de coisas que você vai arrumar. E daí lá na hora eu vou ensinar você como você pode estar fazendo, tá bom? Então só lembrei disso agora. Um Beijo! beijo, amores. Tchau, tchau.